dia, mas com fé. Estamos já no terceiro dia do movimento Juntos na Caminhada. Eu estou muito feliz pelo conteúdo que está sendo disponibilizado, por tanto aprendizado. Compartilhe com as amigas, compartilhe com a família. Esses conteúdos ficarão disponíveis no YouTube esta semana e depois nós vamos disponibilizar na área de membros do Mães com Fé. Então, se você não faz parte da área de membros, faça hoje mesmo seu cadastro lá no nosso site. É só cadastrar um e-mail, colocar uma senha e você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo do Mães com Fé. Então, faça isso hoje mesmo. Faça o seu cadastro e tenha acesso a todo o conteúdo exclusivo dos outros movimentos que nós fizemos lá no www.mãescomfé.com.br e vai até a área de membros e faça seu cadastro. Bom, nós vamos começar o nosso dia com o Daniel Pinheiro falando sobre sabedoria digital. O Daniel é do Pais em Missão e ele vai falar sobre esse assunto tão pertinente nos dias de hoje. Será que a gente sabe dar limite aos nossos filhos com relação ao mundo virtual? Vamos escutar daqui a pouco o que o Daniel tem para nos dizer. Às 15 horas nós teremos uma fantástica apresentação feita por um casal maravilhoso, a Lei e Raul Nogueira. Eles vão falar sobre finanças, como que a gente consegue ensinar finanças para os nossos filhos. E à noite nós vamos ter, às 21 horas, Márcia Barros, do Conexão Mulher. A Márcia Barros, ela está vivendo uma nova fase. Seus filhos já estão adultos, casados, já estão tendo filhos. Então, ela tem muito para nos ensinar. Então, ela vai falar sobre uma vez mãe, mãe para sempre. A sabedoria da mãe quando os filhos ficam adultos. Precisamos saber disso, não é verdade? Você está preparada para essa fase? Então vamos aprender junto com a Márcia do Conexão Mulher. Eu sei que você vai ser muito abençoada no dia de hoje, então não deixe de compartilhar, tá bom? Todas essas palestras e o nosso movimento Mães com Fé. Vamos lá? Deus te abençoe e te vejo amanhã. Tchau, tchau. Gente, olha só o que a gente precisa hoje de uma toalha. De uma toalha no seu quarto, na sua sala. Vem comigo. A gente vai hoje trabalhar um pouquinho diferente. Vamos começar aqui sentadas. Então cruza os dedos lá atrás, abre bem o peito. Isso. Que delícia, hein, gente? Como é que tá sendo? Tá tudo ótimo, né? Estamos caminhando. Que bom. Se hoje você puder inserir um pouquinho de caminhada no seu dia, eu vou ficar muito feliz, viu? Vem, troca. Pelo menos 5 minutinhos por dia, será que dá? Vai lá, ó, coloca uma música e vai caminhar, nem que seja uma volta no quarteirão. Mini passos. Você não precisa dar passos gigantes, você precisa estar na direção certa. Na direção certa de ganhar vida, de ganhar saúde para o seu corpo. Então vamos lá, olha só, você vai deitar de lado, vai virar de barriga para cima. Você vai deixar os seus pés aqui bem embaixo dos seus joelhos, mãos estendidas, dedinho para baixo. Eu vou levar aqui o meu quadril. Lembra que a gente aprendeu a fazer a ativação abdominal lá? Eu inspirava na torácica, expirava fechando as costelas e ativava meu abdômen. É isso. Então, aqui eu quero que você faça isso. Inspira, expira, deixando o abdômen durinho, 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 durinho. Isso. E fica, fica, fica. Devagar vai descendo. Inspirou, expira, sobe. Isso. Mantém o abdômen e fica. E vai voltar devagar. A gente vai levar uma perna cravada no chão, calcanhar cravado no chão. A outra perna estendida, eu vou trazer a outra perna lá na direção da minha crista ilíaca, como se eu quisesse cruzar a perna e volta, ó.
e volto. Mantém o abdômen, olha. Voltei. Tem um pouquinho de mobilidade de quadril e também ativação de abdômen, tá? Só mais um. E se você tem dificuldade de deitar no chão, sem problemas você deitar no sofá, na sua cama. Vem, traz a perna, flexionando. Vem de novo. Repara que o abdômen sustenta aqui. E mais um. E vou voltar. Vou pedir para você levar uma perna, a outra em cadeirinha. Então virou 90 graus aqui em relação ao quadril, em relação à perna. Pedir para os dois braços ficarem lá em cima, olha. Mãos fechadas, é como se você estivesse numa postura em 4 apoios, só que invertida. O que a gente vai fazer? Vai levar o braço direito lá para trás, o esquerdo lá para frente, e a perna esquerda para frente. E volta. Vou trocar. E volta. E volta. Eu acho que eu vou chamar essas aulas aqui de pílulas de saúde, hein? Isso aqui é uma verdadeira higiene para sua coluna. E volta, troca. E vou trocar. E voltei. Volta lentamente uma perna, a outra para o chão. A gente vai virar em 4 apoios. Agora sim. Aqui para o chão. Deixa os pés conectados no chão, não o peito do pé, olha. Conectei no chão. E aí então eu vou empurrar o chão com os meus ombros. Vou olhar para minha virilha. Então eu preciso trazer a virilha para frente para eu enxergar. Faço um C gigante com a minha coluna. Vou olhar lá para frente. E volto. Solto o ar. Inspiro. Expiro. Mais uma vez. Expiro. A última. E expiro. Vou apoiar agora o peito do pé no chão e vou sentar lá no meu calcanhar, braços estendidos, apoia a testa no chão. Volta devagar, apoiei. Para terminar, eu vou pedir para você levar o braço aqui, olha, bem nesse espaço, entre um braço e uma perna. Vou olhar para você, ó. Apoia o ombro no chão. Volta. Aqui a gente está fazendo uma mobilidade de escápula e de torácica e de lombar, hein? A lombar está sendo alongada aqui. E vou voltar. Vamos lá, a gente vai inverter o sentido dos pés. Se você conseguir ficar aqui de cócoras, abre bem o peito, apoia as mãos no chão. Eu vou estender as duas pernas, olhar por entre os joelhos. E vou voltar, eu tenho certeza que agora... Você está mais preparada para ouvir a próxima palavra. Seja uma bênção na tua vida. A gente se encontra amanhã por aqui. Oi pessoal, meu nome é Juliana Menezes, eu sou mãe de 2 filhos, o André de 18 anos e o Gabriel de 10. Eu acompanho Mães com Fé na leitura bíblica diária, acompanho também o Clube da Leitura com livros que têm me abençoado muito na maternidade. Meu maior desafio, sem dúvida nenhuma, é tentar controlar minha ansiedade, meus medos em relação ao futuro dos meus filhos
E o versículo que tem me acompanhado ultimamente tem sido "Tudo posso naquele que me fortalece". Estou muito feliz com o próximo movimento Mães com Fé, o terceiro movimento Mães com Fé. Eu convido vocês para participarem, tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Um grande abraço, até lá! Olá, tudo bem com vocês? Que alegria e que privilégio estarmos mais uma vez, hoje também adorando e não palestrando junto com vocês no movimento Mães com Fé. Vamos cantar juntos? Música conhecida. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exalte o Senhor, glorifica o Senhor, aproveita esse momento. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E você, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Glória a Deus, o nosso Senhor é exaltado no céu. Que Deus abençoe você, sua família, que o dia de palestra seja abençoador na sua vida. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com você? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Daniel Pinheiro, casado com Carolina. Temos 5 filhos, sendo o Davi, o mais velho, o único menino, 15 anos hoje, e mais 4 princesas, lindas princesas. A gente tem a nossa Ana, que é a nossa caçula com 7, aí Maria, Isabel, Lorena e o Davi. O Davizão hoje com 15 anos. Bom, depois dessa breve introdução, quero, antes de discorrer sobre esse tema tão desafiador que a gente vai tratar aqui, fazer um agradecimento especial a 2 pessoas. Drica Reis e Tati Camargo, do Mães com Fé. Muito obrigado por essa iniciativa desse terceiro movimento juntos na caminhada. Vocês aí, Mães com Fé. Bom, muito bom. O meu tema que a gente vai conversar nesse terceiro movimento, o meu tema se chama Sabedoria Digital. Conseguimos dar limite ao mundo virtual? É isso mesmo.
senta aí na cadeira, se é que você está sentado, ou segura-se aí de pé, porque vamos debruçar sobre um tema extremamente desafiador. Como é que a gente consegue olhar hoje para o mundo virtual que nos rodeia, que quase que nos controla, e a gente, com os nossos filhos, a gente consegue... É possível, a gente consegue impor limites aos nossos filhos? Olhando toda a atmosfera 100% absolutamente virtual que nós vivemos e interagimos hoje, é possível de fato impor limites a esse mundo virtual? Bom, ao mundo virtual, acredito que não. Mas ao nosso mundo virtual, nossa atmosfera, o nosso ambiente familiar virtual, sim. E aí, de fato, há dois caminhos em que vocês mães, né, eu como pai aqui conversando com você, a gente consegue pensar em dois caminhos, tá? O primeiro caminho é o caminho de olhar para os filhos e para esse desafio do controle ou do limite virtual, a gente usar a estratégia do autoritarismo, né, regras em cima de regras. Né? É uma educação, é uma forma de impor limites às mídias sociais, ao uso, né, virtual dos nossos filhos. É uma forma de educar os nossos filhos à distância. A gente vai perdendo o relacionamento com os nossos filhos quando a gente aborda ou utiliza um tema, um caminho de autoritarismo e de regras. Eu quero propor aqui um outro caminho, que é um caminho que não visa as regras, mas sim princípios. Toda vez que você ensina aos seus filhos princípios, você está produzindo de fato neles e no coração deles um caminho melhor para lidar com esse mundo virtual que rodeia não só a vida dos nossos filhos, mas também a nós. Então, esses são dois caminhos, tá? É o caminho do autoritarismo, das regras, ou o caminho da autoridade bíblica, do ensino bíblico e dos princípios da palavra de Deus. Esse modelo aqui, que é o modelo do autoritarismo, do limites impostos sem nenhuma sabedoria, é um caminho onde você só modela o comportamento do seu filho. É um caminho onde não produz mudanças permanentes e duradouras, mas somente mudanças temporárias, né? Mudanças superficiais nos nossos filhos. A gente não quer isso, a gente quer de fato mudanças permanentes, duradouras no coração dos nossos filhos. Então essa é a ideia que eu quero trabalhar com vocês. Diante desses dois caminhos, a pergunta: como nós pais, vocês mães, conseguem dar limites ao mundo virtual dos nossos filhos? Então eu queria começar abrindo um texto que eu gosto muito, e se você me permite, eu vou abrir aqui em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4. Você deve estar ouvindo já o barulho da minha folhinha aqui da Bíblia. Eu adoro esse barulho de folhinha virando, mas esse é só um fecha aspas aí. Eu queria orar. Posso fazer uma oração com você antes da gente se debruçar sobre o texto bíblico? Pode ser? Então eu vou pedir para você curvar aí a sua cabeça, fechar os olhos, a gente vai orar juntos aqui, tá bom? Deus amado, muito obrigado pela oportunidade que temos de nos debruçar sobre a Tua Palavra. Ilumina a nossa mente e nos dá compreensão e entendimento por meio do Teu Santo Espírito, para que a gente consiga compreender as Tuas verdades para lidar em uma atmosfera, em um mundo tão virtual. Nos ajuda a dar equilíbrio e moderação na vida dos nossos filhos diante de todo esse desafio. Pedimos a Tua ajuda e tão somente o Teu socorro para isso. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bom, legal. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 7, eu vou ler aqui, vamos ler juntos, vou ter que pegar o meu óculos para ler aqui, senão vai ficar complicado. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse é um texto muito interessante. Imagina você em uma planície, em um acampamento, onde você está rodeado de milhares de famílias, com filhos, com crianças ali, e você faz parte de uma nova geração. A geração passada já ficou, e vocês agora estão diante de um grande desafio de ter uma nova terra, de se organizar como nação. E agora o livro de Deuteronômio vai trazer esse contexto, né? Uma recapitulação da fidelidade de Deus na geração passada, agora uma nova geração. Famílias estão ali nas campinas de Moabe. Imagina você acampado junto com milhares de famílias, e Deus tem um recado para essas famílias. E é um recado que eu queria muito que nesses breves minutos você prestasse muito atenção. O recado de Deus aqui tem uma intrínseca relação com o tema que a gente está estudando, sabedoria digital na família. Podemos impor limites ao mundo virtual? Então, está comigo aí? Vamos lá, preste atenção. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 7, foi o texto que eu li. A partir do versículo 4, nós vemos Deus tornando muito claro aqui, olhando para o contexto do livro, de que Deus está operando um novo resgate na vida dessas famílias. Eu não sei se você já passou por alguma situação onde você foi resgatado por alguém. Uma situação de pânico, de medo, de assalto, ou uma situação de doença, uma situação de perigo, em que você percebeu como Deus usou a vida de alguém para resgatar você dessa situação. Pois bem, basicamente, guardadas as devidas proporções, é o que Deus fez com você e comigo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, que Deus operou um processo, uma operação de resgate. Ele nos resgatou de uma situação onde nós vivíamos debaixo de um reino, né, que não era o reino de Deus, e Ele nos transportou para viver debaixo de um novo reino, que o texto chama de um reino do Filho amado. Você, mãe, agora resgatada por Deus, por causa da morte e a ressurreição de Cristo na cruz. Você foi resgatada. E agora, porque você foi resgatada, Deus te chama a resgatar algumas coisas na vida e no relacionamento dos seus filhos. Eu me lembro da nossa querida Isabel, hoje a nossa filha do meio, né? Hoje com 11 anos, mas quando ela tinha perto dos seus 5, 6 anos de idade, estávamos em casa, eu estava com as crianças ali, a minha esposa tinha saído, era um sábado de manhã, estava tudo bem calmo, bem tranquilo. Sabe quando você está passando aquele dia que tem tudo para tudo dar certo, tudo muito tranquilo, e as crianças os 5 estavam brincando no jardim, e eu estava ali perto da cozinha, e de repente eu ouvi um grito daqueles. Você sabe que pais, especialmente mãe, é muito bom nisso, em discernir um grito ou um choro que não é de manhã. Aquele grito, aquele choro, aquele grito desesperado da Isabel, enquanto eu estava na cozinha, eu ouvi ela gritava, eu falei, opa, esse é um grito de desespero, é um grito diferente. Na hora que eu via a Isabel, a nossa filha, ela estava usando aquelas batinhas, sabe aqueles vestidinhos, batinha o nome, e estava em chamas. É isso, estava em chamas. Eles estavam brincando ali e se distraíram com um fósforo, com uma vela, na verdade, que é aquelas velas decorativas, e aí ela encostou na vela, na chama, aquele vestidinho, aquela bata, e ela estava com o vestido, o início do vestido em
chamas. Tá imaginando a cena? Na hora que eu vi aquilo, eu fui correndo na direção da Isabel. Com as minhas mãos eu sacudi ela um pouco, joguei ela para cima, tirei o vestido rapidamente. E pela graça de Deus e por um milagre, eu olhei as costas de Isabel e só vi uma coisa: fuligem, sujeira, aquela fuligem mesmo, preta, né, nas costas dela inteira, mas não tinha uma queimadura. Na verdade, o que queimou foram as pontas dos meus dedos, ficaram com todos ali, em carne viva, porque eu encostei nela, puxei, levantei, e aqueles segundos foram suficientes para poder me queimar. O que essa história me ensina e nos ensina é que ali Deus me usou para fazer um resgate na vida da Isabel. Eu precisei resgatar a Isabel de uma situação de perigo. Por isso quero dizer para vocês, olhando para fazendo uma analogia, um paralelo entre essa primeira história de Deus, o resgate de Deus na sua e na minha vida. Deus nos resgatou para viver uma nova vida em Cristo. Agora resgatados, Deus nos chamou para resgatarmos. E o primeiro núcleo, o primeiro grupo de pessoas que Deus nos chama para resgatar é a nossa família. É o nosso lar, é a nossa casa, é ali. E eu quero me concentrar nesse resgate dos filhos. Por isso, diante desse desafio de enfrentar e de lidar com limites do mundo virtual, eu não quero me deter aqui nesse nosso tempo em ficar colocando passos de como você consegue equilibrar melhor o seu dia a dia, a sua atmosfera virtual. Não quero ficar dando aqui regrinhas de como você estabelecer limites virtuais. Talvez você já ouviu muito sobre isso. Eu quero falar para você sobre um resgate. A gente pode seguir um monte de normas e até boas dicas práticas de como impor limites virtuais aos nossos filhos. Mas o que nós queremos aqui não é somente ficar impondo limites. O que a gente quer de fato aqui é treinar, é ensinar os nossos filhos neste mundo virtual que eles vivem e que a gente vive, a serem sábios, sabedoria da família digital. Por isso, aguenta aí na cadeira, se segura, ou se você está de pé, fique bem aí, preste muita atenção, porque a gente vai precisar falar de um resgate. A gente vai precisar conversar aqui de uma mudança talvez radical no seu hábito, na sua agenda talvez, na sua forma de conduzir os seus filhos. A boa notícia, a notícia maravilhosa é que você não está sozinha. Milhares de mães estão juntas com você, lutando para lidar melhor com essa atmosfera virtual que rodeia as nossas famílias. E vou dar mais uma boa notícia para você. Além das outras mães e famílias que estão lutando juntos nessa caminhada juntos, existe alguém poderoso que está conduzindo e que está fortalecendo você. A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele é socorro bem presente nas horas difíceis. Então a gente tem a ajuda, o socorro de Deus, e a gente tem, sem dúvida nenhuma, a companhia de outras milhares de mães que estão juntas lutando para impor, não só impor limites, mas poder treinar e ensinar ao longo da vida com os filhos como conduzir melhor esse mundo virtual. É claro que dar limites aos filhos é quase que um chavão, né? Mas o livro de Provérbios trabalha muito e ele cita paralelos entre dar limites e amar. É isso mesmo. Uma atitude de limitação significa muitas vezes uma atitude de amor. Quem ama de fato os filhos precisa impor limites saudáveis. Deixa teu filho, você já deve ter percebido, deixa teu filho com toda a liberdade virtual que você vai ver onde ele é capaz de chegar. Mas eu não queria muito falar sobre isso, eu queria, na verdade,
que a gente pensasse em como não só ensinar os nossos filhos a lidar com os limites, mas como a gente pode substituir prática, hábitos aprendidos na nossa família por novos hábitos. No fundo, Deus criou a família, Deus nos deu filhos para que eles tivessem o prazer, e a gente também, de ficar junto com eles. No fundo, quando a gente tem hoje um título triste, né, que são os filhos do quarto, quando a gente tem na mesma casa filhos que cada um vai para o seu quarto e ficam diante da sua tela e sequer conversam, o que a gente tem muitas vezes é uma carência desesperadora de filhos que gostariam de estar com os seus pais, mas não os têm, porque a vida, a correria, a própria tela que os pais também ficam muitas vezes controlados por ela, vai criando aos pouquinhos uma cisão até abrir uma brecha e aí um distanciamento. A gente não precisa disso, a gente não deve viver sobre essas circunstâncias, e eu queria conversar muito com você sobre esse resgate, para que a gente se torne uma família com sabedoria digital e para que a gente aprenda a conduzir limites nesse mundo virtual. Eu quero propor um resgate. E olhando para esse texto e lembrando que Deus nos resgatou, e agora resgatados, fomos chamados para resgatar os nossos filhos. Eu quero propor algumas áreas que eu e você, vocês mães, você mãe, e eu pai, podemos pensar juntos em como resgatar e quais áreas a gente pode resgatar o relacionamento com os nossos filhos. Olhando para o contexto de Deuteronômio capítulo 6, de versículo 4 a 7, eu quero encorajar você de que a primeira área que você e eu precisamos aprender a resgatar é que a gente precisa resgatar a nossa adoração. É necessário haver um resgate da nossa adoração. Eu li para vocês aqui, vou ler de novo. Deuteronômio 6, 4 e 5. Deus diz: ouça, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Nós, pais, vocês, mães, precisamos juntos aprender a recuperar, a resgatar a nossa adoração somente a Deus. Interessante que antes de Deus dizer que os pais precisam instruir os filhos, Deus está muito mais preocupado com uma coisa que deve vir primeiro: o seu amor a Deus. Mãe, que Deus de fato está mais preocupado em primeiro lugar é no seu amor a Deus. Então, precisamos resgatar a nossa adoração tão somente a Deus. Você e eu, muitas vezes, colocamos o que a Bíblia chama de ídolos, né? E que tomam conta de Deus na nossa vida, e que roubam, e que tornam, e tiram Deus do centro da nossa vida, e vão colocando outras coisas, e isso vai tornando Deus cada vez mais distante de nós. E o celular, as mídias sociais, as dezenas de grupos de WhatsApp que você participa, e muitas outras coisas, podem ser e podem estar se tornando o seu Deus. Por isso, antes da gente aprender a dar limite aos nossos filhos, você e eu, nós, juntos precisamos aprender de que amar a Deus e ter a Ele como o único Senhor das nossas vidas. Então precisamos resgatar a nossa adoração a Deus. Os nossos filhos percebem quando a gente faz Deus a pessoa mais importante da nossa rotina. Os nossos filhos observam, eles ouvem e eles notam, eles percebem quando as dificuldades vêm e você busca o socorro de Deus. Como seria bom se todos os filhos entrassem no quarto dos seus pais e vissem ali os seus pais, seu pai ou sua mãe de joelhos orando a Deus. Primeiro resgate, então, é um resgate da nossa visão.
resgate da nossa adoração. Resgate da nossa adoração. Para desenvolvermos uma sabedoria digital na família e aprendemos a impor limites saudáveis a esse mundo virtual, precisamos primeiro colocar Deus na nossa agenda, colocar Deus como a prioridade das nossas vidas. Muito bom. Segundo resgate que nós temos que fazer, que Deus nos chama a fazer, precisamos resgatar a nossa missão. Se o primeiro é resgatar a nossa adoração, o segundo resgate é resgatar a nossa missão. O texto diz que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Que baita texto lindo esse. O que o texto nos ensina é que precisamos resgatar a nossa missão. A sua missão e a minha missão, ela contempla algumas áreas. A primeira delas é o exemplo. Precisamos resgatar o poder, o benefício do exemplo, do modelo de vida. É muito interessante, de novo, que a Bíblia coloca sempre, ela chama isso de currículo oculto, né? É aquilo que os nossos filhos observam em nós sem a gente falar nada. É muito lindo a gente ler em 2 Timóteo capítulo 1, se eu não me engano, versículos 5 e 6, quando fala da mãe e da avó, do jovem Timóteo. Sabe qual a referência que eles tinham da mãe e da avó? É que ela tinha uma fé não fingida. Ela tinha uma fé verdadeira. Como seria bom se os nossos filhos percebessem que a gente tem uma fé verdadeira, real, e não uma fé fingida. É fundamental, dentro desse tema de como resgatar e como dar limites a esse mundo virtual dos nossos filhos. A gente não só resgatar a nossa adoração somente a Deus, mas resgatar a nossa missão. A missão de sermos exemplos, de termos uma fé não fingida, mas uma fé sincera, uma fé real. Eu digo aos pais que seria muito bom que os filhos percebessem que não vivem no meio de um grupo, de uma comunidade de super-heróis, mas sim de pais imperfeitos, porém redimidos pelo sangue de Jesus. Queria também falar um pouco com vocês sobre, nesse resgate da missão, sobre a importância das nossas palavras e das nossas ações. É muito interessante porque o texto nos traz aqui de que ao impormos limites, ao conduzir a educação dos nossos filhos, nós usamos o nosso exemplo de vida, onde eles nos imitam, mas também as nossas palavras e as nossas ações valem e valem muito. É necessário ser intencional, é necessário ser constante e é necessário ser espontâneo na educação dos seus filhos. Se você não planejar, se você não for intencional, se você não perceber e não notar que os seus filhos, por exemplo, estão usando demais, excessivamente as telas e estão mudando o comportamento e não fizer absolutamente nada, você é alguém que não está resgatando a sua missão de mãe. Por isso Deus nos chama a resgatar a nossa adoração, a resgatar a nossa missão e aprendemos a dar limites aos nossos filhos. Terceiro resgate, e esse eu gosto muito. O primeiro é o resgate da nossa adoração, o resgate da nossa missão de sermos exemplos, né? De novo, aquela velha história, você exige, você pega no pé dos seus filhos para eles terem limites quanto ao uso das mídias sociais, mas você não sai delas. Você passa grande parte do tempo usando as mídias sociais em demasia, acaba se
acaba se desorganizando na sua agenda, acaba fazendo as coisas todas correndo e ainda cobra do filho e da filha. É fundamental, de novo, que o nosso exemplo preceda as nossas palavras e ações. Então vamos comigo. Primeiro resgate é o resgate da nossa adoração. Deus precisa ser a pessoa mais importante da nossa agenda. Segundo resgate é o resgate da nossa missão. A missão de sermos exemplos, não de pais e mães perfeitos de jeito nenhum, mas que pais que erram na frente dos filhos, mas que também buscam acertar e recomeçar sempre. E o terceiro resgate, que é o resgate da nossa comunicação. Esse de fato está muito falho em muitas famílias. Resgatar a nossa comunicação. Primeiro, resgate da nossa adoração. Segundo, resgate da nossa missão. E terceiro, o resgate da nossa comunicação. Dizem aí os estudiosos da área da comunicação que uma boa conversa, ela deveria durar pelo menos mais que 7 minutos. Mais que 7 minutos. Eles dizem que até 7 minutos é aquela conversa de elevador, aquele bate-papo bem superficial. Mas Deus nos chama, quando a gente olha para a atmosfera virtual que nos rodeia, a importância de resgatarmos a nossa comunicação com os nossos filhos. Precisamos resgatar as conversas, bate-papo com eles. Tem 2 dicas práticas que eu quero dar para vocês. A primeira é, a gente faz aqui em casa, faz tempo que a gente não faz na verdade, a gente mudou um pouquinho, mas a gente fazia há pouco tempo atrás, era cada um com o seu livro preferido, e o seu filho tem que ter o livro preferido deles. Então a gente sentava aqui, nós 7, cada um com seu livro no sofá, era o tempo de leitura. E ficávamos de 10 a 15 minutos lendo, cada um lendo o seu livro, e aí depois que cada um lesse o seu livro, cada um tinha que conversar e falar o que estava aprendendo. Assim, todo mundo ficava batendo papo e se ouvindo e aprendendo a conversar juntos. É muito importante você não abrir mão, você tornar inegociável o tempo de refeição com seus filhos. Pelo menos um deles, todos os dias. Se não for possível todos os dias, quanto mais melhor você resgatar o tempo de conversa à mesa. Não vale dispositivo, não vale uso de celular. Guarda, aquele é um tempo precioso que vocês estão construindo o hábito de conversar. Conversar sobre tudo, sobre os dias difíceis, sobre os dias alegres, sobre os desafios da semana. E você interagir com seus filhos, todos ali darem as mãos e todos orarem. É um tempo de resgate da nossa comunicação. Dá uma avaliada. Vê se a conversa com os seus filhos estão durando mais que 7 minutos. Quarto resgate. Então, primeiro, resgate da nossa adoração. Segundo, resgate da nossa missão. Terceiro, resgate da nossa comunicação. E o quarto é o resgate que eu chamo da compaixão. Edith Schaefer, em seu maravilhoso livro que se chama O que é uma família, ela diz que a nossa casa deveria ser a imagem de um abrigo seguro na hora da tempestade. Quando você dá bronca nos seus filhos, quanto tempo você passa na hora da bronca falando do seu filho que ele só pode mudar se o coração dele for transformado por Cristo? A gente faz exatamente o contrário. A gente, na hora de dar bronca nos nossos filhos, de pegar no pé deles, a gente fala muito aquilo que eles fizeram de errado, mas fala muito pouco sobre a esperança que há no Evangelho, a esperança que há em Cristo Jesus. A sua casa, mãe, as nossas casas, precisa ser uma casa conhecida onde está havendo um resgate da compaixão. Um lugar onde os filhos erram, os pais erram, mas podem recorrer, podem juntos olhar para a cruz de Cristo, onde há esperança. Ao olharmos na construção dessa família sábia digitalmente
e a pensar como nós podemos impor limites a esse mundo virtual, a gente vai chegando à conclusão que o mundo virtual dos nossos filhos, da nossa célula, do nosso núcleo, do nosso lar, é possível. Deus nos chama a dar limites. Mas o que eu quero propor aqui é que esses limites eles sejam permeados sob uma nova dinâmica familiar, onde você, mãe, resgatou a sua adoração a Deus. Deus é a pessoa mais importante do seu dia. Você acorda orando, você acorda pensando em como ser uma mãe mais piedosa. O resgate da adoração, amar a Deus sobre todas as coisas e tê-lo como o único Senhor. O segundo, o resgate da missão. Você olha para esse texto de Deuteronômio 6 e está percebendo que antes de impor um monte de limites, você precisa resgatar o seu exemplo de vida e o seu exemplo por meio das palavras e ações. O resgate da nossa comunicação, que as nossas conversas sejam conversas mais profundas, mais intencionais, que sejam conversas que durem um pouco mais que 7 minutos. Deus nos chama a termos relacionamentos profundos e estreitos com os nossos filhos, e não relacionamentos superficiais. O resgate da compaixão nos chama também, no meio desse mundo virtual, a ser um abrigo na hora da tempestade. Como Edith Schaefer dizia no seu belo livro O que é uma família, a casa deve ser um abrigo, um lugar de compaixão, onde, em vez de você dar um monte de regrinhas, você ensina os princípios, os padrões bíblicos, e quando ele peca, você fala que em Cristo há esperança, tão somente no Evangelho. E o quarto e último resgate, eu gosto muito desse, é um resgate da nossa paixão. Parece que nós, pais, perdemos um pouco a nossa paixão por estarmos juntos com os nossos filhos, por curtir mais os nossos filhos. Às vezes a gente está, como o livro de Tiago ensina, com a mente dividida. A gente divide a nossa atenção com os nossos filhos com tantas outras coisas. E Deus nos ensina o seguinte: nenhum sucesso profissional ou pessoal compensa o nosso fracasso familiar. O que eu quero dizer é o seguinte: priorize a sua família, cuide do seu jardim, molhe a jabuticabeira que precisa de rega suave e constante. Eu digo isso porque a gente tem aqui em casa um belo jardim, a gente tem algumas jabuticabeiras, e eu aprendi que jabuticabeira precisa de uma rega suave e contínua e gradual, e precisa ter paciência para ela produzir frutos, não é algo assim da noite para o dia. E eu queria muito que você olhasse para os seus filhos e, diante desse mundo virtual, que você resgatasse a paixão de estar mais com eles, de olhar para a sua agenda e falar o que é que eu posso deixar para o semestre que vem, somente para priorizar um tempo maior de conversa, de bate-papo, de intencionalidade em um discipulado. Como é que eu posso estar construindo com os meus filhos um legado onde de fato eu resgatei a minha paixão de estar junto deles. Diante de tudo, essa correria do mundo virtual, essa impessoalidade, a Bíblia nos chama a resgatar a paixão de fazer coisas simples com os nossos filhos. E aí eu termino dizendo para vocês coisas muito interessantes e práticas diante desse resgate da paixão, que é criar algumas tradições familiares. Aqui em casa a gente tem algumas. Uma delas é que todo mundo, quando faz aniversário, olha que aqui são 7, recebe no café da manhã um bolo de aniversário com os outros 6, acordando e cantando parabéns. E todos os 6, depois ali ao pé da cama, nós oramos juntos por quem vai fazer aniversário. Eu, por exemplo, vou fazer dia 6 de abril. Já sei que no dia 6 de abril, por tradição familiar, por resgatar a paixão de estarmos juntos
eles vão estar lá bem cedinho, trazendo o bolo para mim. São tradições, pequenas tradições que a gente vai desenvolvendo nas nossas famílias. Você tem as suas, cria as suas, seja criativo, mas não deixe de resgatar a paixão de estarem mais tempo juntos e desenvolverem esse relacionamento mais estreito. É isso que eu queria conversar com vocês, mães. Queria que você olhasse para esse tema de como impor limites ao mundo virtual e não desanimasse. Você fala, puxa, como é que eu faço? Em vez de estar propondo uma série de regras, eu quero dizer para você que Deus nos chamou a ter uma nova mudança de hábitos, e passa pela renovação da nossa mente e do nosso coração. Tudo o que os nossos filhos, e você, mãe, eu acredito, mais quer, é ter um tempo de maior qualidade com eles. Para isso, é preciso resgatar a nossa adoração a Deus e colocá-lo como a nossa prioridade. A gente precisa resgatar a nossa missão de educar pelo exemplo e pelas palavras. Precisamos resgatar a nossa comunicação, tempo de conversa ao pé da cama, ao pé do sofá e juntos à mesa. Precisamos resgatar a compaixão, resgatar a imagem de que a casa é um abrigo seguro na hora da tempestade. E por fim, Deus nos chama, diante desse mundo impessoal e virtual, a resgatar a nossa paixão de estarmos juntos com os nossos filhos, intencionalmente sendo exemplos vivos de Cristo. E aí eu gosto muito de pensar que sempre que as coisas não vão muito bem, Deus nunca se cansa de novos recomeços. Ele está lá à nossa espreita, esperando a nossa oração de socorro, para que Ele, em seu Santo Espírito, nos auxilie. E assim, juntos, podemos caminhar com fé e dependência dEle. Então a minha oração é que Deus use muito a sua vida, mãe, para que, diante desse mundo virtual, você desenvolva e crie filhos sábios que aprendam a amar a Deus sobre todas as coisas e a serem exemplos vivos de Cristo. Por que não começar hoje na sua casa adotando algumas práticas como essa? Porque afinal, tudo que mais nós queremos, pais e filhos, é aprendermos de novo o resgate, a alegria, o prazer de estarmos juntos. Um grande abraço. Deus abençoe muito a sua vida e te use como um instrumento vivo nas mãos dele na vida dos seus filhos. Valeu. Tchau, tchau.